Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, sempre às 20 horas, com o programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. E na companhia agradabilíssima dela, nossa querida Heloísa Pires, a filha de Herculano. E como a gente combinou, eu e Dona Heloísa, semana passada, na semana que precedia a data de nascimento, a gente já fez a homenagem, falou nos 3 aspectos da doutrina, falamos sobre algumas obras. Hoje eu vou ter uma função aqui que eu adoro, né? Eu vou, hora da saudade, né? E eu vou fazer Dona Heloísa sentir muita saudade. É minha função aqui. Eu não vou dizer que eu vou matar Dona Heloísa do coração. Não, aí não. Aí não. Mas eu vou querer provocar emoção em Dona Heloísa. Vou fazer umas perguntas sobre umas coisinhas. Vamos ver se ela vai falar, não é? Então, antes da prece, deixa eu dar boa noite, Dona Heloísa. Boa noite, boa noite, boa noite aos que nos assistem. Obrigada, Bruno. Estamos na semana. Do domingo passado foi 25, então a gente está ainda dentro da semana de Herculano, né? Que é uma vibração maravilhosa. Podemos orar? Vamos orar. Vamos orar. Então, agradecemos a Jesus, primeiramente, a Maria Santíssima, aos espíritos nobres que permitem a execução desse programa, um programa tão importante, na singeleza minha e de Dona Heloísa Pires, mas com amor imenso pela obra de Herculano e pela figura desse grandioso espírito. E hoje, como foi semana passada, estamos aqui para te homenagear, Herculano. Gratidão por tudo, por teu trabalho, tua vida, tua obra, teu exemplo, não apenas de espírita, mas teu exemplo de homem, de pai, de filho, de amigo, um homem maravilhoso, um homem muito além do seu tempo. Herculano merece ser estudado não só através dos seus livros, mas dessa personalidade notável que reencarnou e viveu aqui no Brasil, país que ele tanto amou. Então, pedindo permissão a Deus, a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa, no domingo passado, eu sempre tenho um programa com o querido Luciano Clay, da Federação Espírita do Estado do Ceará, e eu não podia deixar de perguntar a Clay, né? A gente estava na data de Herculano, e o Clay deu um depoimento muito emocionado, e ele, impactado também com Dona Heloísa, ele disse que fica encantado como a senhora fala da doutrina, mas sempre traz Herculano ali, a essência de tudo que Herculano nos deixou. A senhora assistiu, gostou da homenagem de Luciano? Adorei a humildade, a simpatia, adorei a sensibilidade. Foi uma entrevista maravilhosa. É uma entrevista que fica para a posteridade. E o encanto que ele ficou, ele se referiu no programa, né? É que soube pela senhora, né? Então, desse amor que Herculano tinha, a ligação de Herculano com Bezerra, não é? Claro, nossa, que coisa! Como não teria um espírito de luz, o médico dos pobres, aquele que dava tudo aos que necessitavam, que desencarnou pobre? Bezerra, e nos atende. E diz Ivone Pereira que ele auxilia Maria de Nazaré no atendimento aos suicidas, o que eu também acredito. Dona Luiz, a gente vai falar, eu queria trazer aqui o menino Herculano, o jovem Herculano, né? O adulto, mas eu queria, antes de reencarnar, há uma informação, embora quando a gente trata desses assuntos, Dona Luísa, não é para afirmar com 100% de certeza, porque essas coisas é de Deus, mas é uma coisa que o querido Rizzini, o grande amigo de Herculano, Nossa, lindo! fez a biografia, que é a maior biografia de Herculano. Não tem outra, uma Não tem. maior e melhor. Né? Então,
E ele, como sendo muito amigo de Herculano, o Herculano revelou a Rizzini, segundo o Rizzini, que ele tinha vivido em Portugal e que ele fora o poeta português Alexandre Herculano. Mas, mais ainda, o Herculano afirma, não é, que viveu na França, apesar de não ter conhecido Kardec. Na época de Kardec estava exilado na França, não é? E aí eu fico vendo, a senhora sempre me disse, né, que Herculano era um espírito europeu reencarnado, né? Então, na forma Perfeito. de se vestir, mas eu pergunto à senhora, se bem que a gente não pode, não é, chancelar totalmente nada sobre reencarnação, mas o que é que a senhora acha dessa probabilidade, digamos assim, há uma possibilidade mesmo dele ter sido o Alexandre Herculano? Se Alexandre tivesse que ser alguém, claro que seria o modo de escrever, o modo de analisar a Igreja Católica que eles frequentaram em outras encarnações, tem muita lógica. A firmeza, a capacidade de enfrentar problemas, a coragem, tem muito a ver. É muito possível, mas como aprendemos com Kardec, vamos esperar pesquisas mais intensas, mas há uma grande possibilidade. Mas, dona Heloísa, o que eu acho admirável em Herculano, né? Ele realmente conversou isso com o Rizzini, eu acredito que sim, né? Mas veja bem, Herculano fez questão de dizer, eu vou usar a palavra mesmo, ele proibiu o Rizzini de divulgar isso enquanto ele, Herculano, estivesse em vida, não é? É, claro, porque senão iriam começar a confundir. Homenagear através dele Alexandre Herculano. Não, não, não convém. Não é à toa que esquecemos as encarnações passadas. E quem conhece a obra de Herculano, Herculano se foi Alexandre Herculano, poeta ontem, poeta hoje, melhor ainda, um poeta ainda melhor hoje, né? Dona Heloísa, vamos lá, eu quero saber uma coisa, vou começar, é hora da saudade, mas eu quero extrair. Eu acho que a senhora deve ter uma lembrança de Herculano. A gente queria saber, dona Heloísa, alguma informação, se a senhora tiver, por favor, de Herculano, Herculaninho criança. A senhora podia dizer alguma coisa? Olha, eu repito as palavras da minha avó Bonina. Ela tinha paixão por esse filho. E ela dizia que Herculano, desde criança, parecia um velho ajuizado, que era amável, que amava os irmãos, que a amava. E as filhas, minhas tias, Marília e Lourdes, tia Lourdes morou muitos anos perto do Richard Simonetti, que também já partiu. Ele poderia testemunhar. Ela também dizia, ela, tia Marília, tio René, que fundou um instituto espírita, todos ficaram espíritas graças a Herculano. E ela dizia que Herculano era o pai delas também, porque o avô desencarnou e Herculano ficou ajudando a todos durante toda a vida. E a avó Bonina, elas diziam, o filho predileto era o pai. Eu não vou nem perguntar se era uma criança traquina, porque Dona Bonina já disse que ele era ajuizado, né? Era um menino ajuizado. Era ajuizada. Bom, com 15 anos ele escreve poemas, Sonhos Azuis. Vai trabalhar na gráfica do pai. Quer dizer, um menino que nunca deu trabalho e que sentia a responsabilidade, quando o pai desencarnou, de assumir o lugar, porque a família estava meio desarvorada. E ele conseguiu. Todos o amavam muito. O tio Heraldo passou vários meses em casa numa hora difícil. Tio René, eu fui lá visitar o Instituto Espírita que ele fundou, ele só falava no pai. Tio Heraldo também. E meu pai conviveu com 6 irmãos da minha mãe, que meu avô ficou viúvo, foram morar em casa. Tio Chico, tio Antônio, tio João, tia Má, tia Amélia, tia Lu. E formaram uma família harmoniosa. Meu pai, os filhos, meu
meu pai, meu avô e minha mãe, e nós, 4 crianças. Lembranças ótimas, alegria de viver, tios maravilhosos, uma encarnação, olha, que eu acho que vai custar se repetir. Engraçado, né? A senhora se referiu a isso. Tem uma frase de Joana de Ângeles que eu gosto muito, né? O ponteiro do relógio passa pela mesma hora, nunca mais na mesma circunstância, né? Então a gente deve aproveitar esses momentos que a gente vive em família, né? E aquele arranjo ali nunca mais, sempre muda, né? A senhora teve uma bênção dessa. Nossa, eu gosto de lembrar da minha infância, das reuniões do Evangelho no lar, da visita dos amigos espíritas, que uma casa que já era cheia, ainda minha mãe arrumava na sala lugar para hospedar os que precisavam. Uma, uma mulher linda também, como sua mãe. Um dia vamos homenagear mulheres notáveis. Maria Virgínia realmente Nossa, linda também, linda. foi a mulher indispensável, e a mulher certa para Herculano. É uma história de amor. A gente vai tocar nisso ainda também. Vamos lá. Dona Heloísa, quando a senhora se referiu a Alexandre Herculano, há uma possibilidade, a senhora citou, Alexandre Herculano católico, o pai na infância. Aí vamos para o jovem agora, né? Houve uma transição, Herculano católico, coroinha, né? A senhora fala aí. Agora, ele deixa o catolicismo, né? E vai ser adepto da teosofia de Dona Madame Helena Blavatsky. Que ele ama a vida inteira, que cita nos livros e que respeita muito. Ele só foi procurar mais resposta para suas dúvidas quando Helena, essa grande mulher que não perde nada por essa pequena confusão, ela diz que quando morremos, o perispírito fica solto e espíritos inferiores podem vesti-lo e se apresentar como familiares. Mas, tirando isso, ele adorava a teosofia, só que achou que o espiritismo dava mais respostas. Então, ele se tornou espírita. E uma coisa que eu acho admirável em Herculano, né, Dona Heloísa? Inclusive, saiu uma biografia recente. Eu tenho um amigo aqui no Recife que é admirador de Torteroli, que foi um espírito, um trabalhador. E Torteroli foi adepto da teosofia. Mas esse meu amigo aqui do Recife, que admira Torteroli, tenta afastar isso. Não, ele não tinha nada a ver com a teosofia, não. Quando as biografias dizem, Herculano, o que eu acho impressionante, eu queria que a senhora falasse para a gente aqui, que ele deixa de ser teosofista quando se torna espírita, mas vejam que espírito. Em gratidão, esse respeito que ele tinha por Helena Blavatsky, ele colocou o nome de Helena na sua irmã Helena, né? Homenagem. E ele gostava de contar a história que Helena Blavatsky e Anne Besant, aluna de Helena, conversavam. Aí Anne Besant pediu para Helena que ensinasse o melhor modo de evoluir. E disse que Helena olhou sério para Anne Besant e falou: comece colocando direito os selos nas cartas. Aí o pai, num dos seus livros, ele diz assim, seguindo Helena Blavatsky, procura a perfeição, nunca te deixes abater, supera as circunstâncias, que é fazendo as pequenas coisas que vamos realizar as maiores. Ele tinha uma admiração muito grande por Helena Blavatsky. Não, e a gratidão, né? Ele não perdeu a Gratidão. mesmo se tornando espírita. Dona Heloísa, vamos lá. E o jovem Herculano um dia vai se deparar com o espiritismo. Ele teve, eu não sei se eu posso falar assim, mestres, mas digamos assim, ele admirava duas pessoas, né? Que era o Leão Pita e o doutor Urbano de Assis Xavier, não é? Ele, Adorava. Amigos que viviam conosco. Eu li um Peter, o nosso Papai Noel. Acreditamos grande já no Papai Noel, porque o Leão Peter era a cara do Papai Noel. Barba branca, olhos azuis, muita alegria, muita risada, cabelo e barba branca.
Então, era o nosso Papai Noel. E o pai adorava as palestras do Leon Pita, ele falava assim muito firme. E o outro qual foi? Leon Pita? Doutor Urbano de Assis Xavier. Nossa, o doutor Urbano era irmão do pai, parece. Doutor Urbano, nós, numa férias, íamos para lá, toda a família, ficávamos na casa do doutor Urbano. Depois, Dona Albertina e Doutor Urbano vinham para nossa casa. Então, era uma convivência adorável. Até que Doutor Urbano ficou doente, teve derrame, mas um espírito lindo. Amigo foi Caibar Schutel quem orientou Doutor Urbano a entrar no espiritismo, porque ele tinha mediunidade. E aí o doutor Urbano se tornou espírita realmente. No livro Ciência Espírita, o pai fala, põe um pedaço da palestra do doutor Urbano no primeiro Congresso Espírita de Marília. Os dizeres são lindos. Ele diz mais ou menos assim, que sem o espiritismo seríamos como galinhas passeando no planeta Terra. E aí ele continua falando sobre a coragem de Kardec em trazer a ciência admirável, que é o Espiritismo. Eu lembrei dessas duas figuras aqui que eu queria que a senhora falasse isso, porque Herculano, eles tinham ascendência. Herculano era um jovem, né? E Herculano, É, quando começou a palestrar, muito inteligente, só que Herculano vinha da teosofia, então ainda falava muita coisa. Então o Leon Pita mesmo chamou Herculano e disse: olha, você fala muito bem, agora esqueça a teosofia. Anote isso, fale sobre Kardec, apenas Kardec. Foi isso mesmo? foi o Pedro Amar. O Pedro Amar era um senhorzinho pequenininho, bravo com a Igreja Católica. Acho que ele foi torturado na Idade Média, porque ele tinha horror da Igreja Católica. E lá em Ipauçu ele tinha uma loja. E ele não vendia nada que pudesse expressar religião. Por exemplo, vela, santinho, nada. Ele tinha horror. E os padres o deixaram, respeitavam. Olha que bom, porque até preocupava uma atitude dessa. E foi o Pedro Amar que foi ouvir palestra do pai, ele era muito sincero, e falou, o pai agradeceu e falou, eu vou prestar atenção. E o pai disse que desde aí ele começou a prestar mais atenção. Olha, com os amigos desse, uma ascendência dessa, desse doutor Urbano, Leon Pita e Pedro Aimar, está explicado porque a vida toda Herculano nunca mais esqueceu Kardec. Né? Foi um bom trauma, um bom trauma. E jovem ainda, ele organizou lá em Avaré o Natal dos Pobres, o Clube do Papai Noel. Ele era assim, não adianta. Aí no diário dele aparece a alegria dele quando ele comprou um microfone para chamar aqueles que seriam atendidos, porque era muita gente, tinham que gritar e os que estavam muito longe não ouviam. Então, é um indivíduo que desde criança se preocupou com o bem da família e com o bem da família maior, da família Humanidade da Terra. Se a gente não visse, não acreditava. Uma grande amiga do meu pai, a Maria, os irmãos a colocaram fora de casa quando os pais morreram. Uma afrodescendente com a malinha dela procurando emprego de porta em porta. Não por acaso, a mãe olhou para ela e a acolheu com um abraço, choraram juntas. E a partir daí, a Maria era grande amiga de Herculano. De manhã, ele levantava e ia tomar café, às vezes nós estávamos dormindo, os dois tinham longas conversas, muita risada, era a coisa mais linda de se ver. Outro grande amigo, ele dedica um livro, o barbeiro que cortava o cabelo dele também. Ele diz que deve muito do que ele pensava ao barbeiro, que era um homem inteligente. Então, ele não via posição social, extrato bancário, não. Ele via o coração das pessoas e as amava. É lindo, esse espírito é lindo, ele merece. Vou ver do lado de lá o filme,
que tem fases que eu não vi, mas quero conhecer. Bom, aí chega um momento, chegou na vida de Herculano também, esse homem, desde criança, né, muito ajuizado, mas não tem. Chegou o momento que Herculano sentiu aquela, entre aspas, dona Heloísa, aquela doce obsessão, né? Que é um compromisso preparado lá em cima, uma doce obsessão. Ele encontrou, depois a senhora explica aí, uma estação de trem, eu não sei se foi em Cerqueira César, em Avaré, ou o inverso, pela primeira vez, uma moça bela, com seus pais, na estação, Maria Virgínia. E se conheceram, a imensa sintonia, começaram a conversar, só que aí, quando mal entabulavam a conversa, já sentindo a grande sintonia, aí toca a estação, porque o trem já ia sair, e Maria Virgínia lamentou, Herculano, eu tenho que ir com meus pais. Então, e há outro momento que, se eu ouvisse essa história, dona Heloísa, de qualquer outro, eu ia dizer, esse rapaz não tinha juízo, não. Ele viu pouquíssimas vezes Maria Virgínia, e de outra feita aconteceu de novo. O trem tinha que sair, ela entrou com os pais no trem, quando ela viu Herculano, eu vou usar uma expressão aqui de Pernambuco, viu? Entupigaitou dentro do trem. Aí disse, já foi pedido, Virgínia, conversou um pouquinho, vamos nos casar. Eu queria que você contasse isso, que não, meu Deus do céu. Foi um reencontro. Eles devem ter combinado em outra vida. Esse segundo encontro foi 2 anos depois. Um não havia esquecido o outro. Naquele tempo não tinha o WhatsApp, a comunicação era difícil. E se reencontraram, casaram e se amaram profundamente. Minha mãe sempre aceitou o modo de ser do meu pai e vice-versa. Os dois gostavam de auxiliar o próximo. Os dois abriam a casa para quem precisasse. Precisava de tratamento médico, não tinha dinheiro para ficar no hotel, vão lá para casa, dá-se um jeito. Incrível, incrível. Tem numa testemunha, até escrever um trecho. A minha tia Amélia pediu testemunhas. A Assunção de Luca, a Assunta Assunção de Luca foi presidente da Casa do Caminho, da Rua Estado de Israel. Precisava, meu irmão fez uma pequena biografia em homenagem à minha mãe, precisava acrescentar, porque parece incrível que uma mulher seja assim com uma cabeça tão linda, entendendo que, apesar de ter os filhos, toda uma família enorme, as irmãs, a importância da doutrina espírita. E ela e meu pai, onde meu pai ia fazer palestras, nós pequenininhos, ela pegava os quatro e íamos juntos, porque ela também adorava o espiritismo e as palestras. Jovem, ela fazia palestra no centro desse senhor Pedro Amar e evangelizava crianças no centro do senhor Pedro Amar. E pela vida toda ela amou o espiritismo, bem como amou muito o ser humano. Eu acho que eu contei, eu lembro o caso de uma senhora, não vou falar o nome, chega quando eu falei no doutor Puxan, ele estava lá. Eu, eu falei meio errado. E essa senhora perdeu o marido e o filho, coitadinha. Ela estava arrasada, deprimida. Todo dia minha mãe ficava com ela 1 hora, 2 horas, quantas fosse necessário, e a recebia em casa, conversando, doutrinando, falando, a senhora não pode fazer assim, cada um tem sua história. Bom, resultado, esta senhora, depois de quase 1 ou 2 anos, ficou tão bem que entrou num grupo de idosas e desfilava e dançava. E a gente brincava. Meu pai falava para ela, Vigia, acho que você exagerou a dose. Graças a Deus. Ela conseguiu, essa senhora sofredora, se adaptar ao mundo. A mãe também falou, vai ao médico, toma o que ele mandar. E ela ficou relativamente feliz no planeta Terra, graças a Dona Virgínia. Dona Luísa, quero saber mais umas coisinhas aí. Qual é a ordem
dos filhos da senhora e seus irmãos, o nascimento. Quem nasceu primeiro? Qual é a escadinha? Helena, depois, um ano e pouco depois, eu, depois, um ano e pouco depois, Herculaninho, depois, muitos anos depois, a Helenilda, que é a nossa caçula. E eu brinco com o Herculano, meu irmão, eu falo assim, você nasceu antes de mim, é muito mais velho. Não, eu sou um ano mais velha. Ele é um ano mais velho do que eu um ano mais velho que o Herculano. Agora, nós já estávamos quase na adolescência, nasce Helenilda, uma menina querida, linda, boníssima. Olha, Herculano, como era que ele repreendia essa meninada quando tinha algum problema, alguma desobediência, ele reclamava, botava de castigo, como é que ele fazia? Não, não, ele sempre disse, educar é um ato de amor. Primeiro, eu lembro que sempre procurávamos não contrariar nem o pai nem a mãe. Nós éramos crianças boas, era evangelho, era preparação no mundo espiritual, que, como diz o livro Cérebro que se transforma, gravava no cérebro do corpo físico. E lembro um dia que eu vi uma vizinhinha apanhando do pai, e eu fui falar com o pai, pai, eu quero saber como o senhor nunca gritou conosco, nunca bateu, por que, pai? Aí ele olhou para mim sério e falou, porque Jesus me enviou as melhores crianças que ele tinha lá onde ele estava. Ai, aquilo me acompanha até hoje, faz tanto bem para a alma, dá tanta segurança, nunca gritaram, nunca bateram, e eu também nunca fiz isso, porque educar é um ato de amor, mesmo com cãezinhos, com todos os seres da terra. Não é assim, até tem um encantador de cavalos que descobriu e hoje é aceito que os cavalos aprendem melhor bem tratados, com torrão de açúcar e nunca apanhando e maltratados, porque isso causa um desequilíbrio que os torna mais agressivos. Bom, eu sempre vejo esse programa às quintas-feiras com Seixa e com as meninas quando estão presentes. Débora e Bruna, vocês são testemunhas. Eu nunca bati numa filha minha. Graças a Deus. Me conforta muito ouvir isso da senhora. Mas me diga uma coisa que eu não perguntei a ele quando eu entrevistei, né? A dona Heloísa, tudo bem, mas eram crianças. Nem Herculaninho tinha um momento lá que fazia uma travessura, não tinha, não. Herculaninho, olha, às vezes eu fico parada. A lembrança que eu tenho de Herculaninho, ele é muito sensível, muito bom. A esposa ficou doente, ele vai para a cozinha, ele procura ajudar em tudo. Mas eu lembro quando ele entrou na escola, ele sentia saudades do pai e da mãe. Então eu lembro ele numa carteira chorando e foram me buscar para abraçá-lo. E assim que ele me viu, que eu expliquei de novo a situação, Herculaninho parou de chorar, porque ele nunca, nem até hoje, ele não quer incomodar, não quer prejudicar. É incrível como ele é. Menino, eu brinco que era uma mulherada meio alterada por causa dos hormônios, e os homens da minha família são exemplos. Meu tio Chico, meu tio João, que desencarnou com 26 anos, todos, e meu tio Antônio. Todos são homens bons, calmos, tranquilos. Entre as mulheres, às vezes, havia até uma ameaça de discussão, que a dona Virgínia cortava. Estão dando vazão aos obsessores, vamos fazer um evangelho. Aí a gente brincava, vamos ficar quietas, não vamos discutir, que a mãe vem com o terceiro evangelho. Adorávamos mais um evangelho por dia. Dona Heloísa, esse europeu reencarnado, né? Herculano tinha os gostos dele sempre refinados. Herculano tinha algum hobby? É a música clássica, ele amava a música clássica. Nossa, às vezes ele colocava bem baixinho quando ia trabalhar. Ele tinha vários álbuns, naquele dia era aquela vitrolinha bem antiga, e ele adorava. Imagino hoje, Bom, mas do lado de lá ele tem tudo isso e muito mais.
que Herculano sempre era bem-humorado, né? Eu quero saber Sempre. se a senhora confirma ou não isso. Herculano gostava de alegria, de programa de televisão, de palhaço, essas coisas. Ele adorava. Quando ele estava cansado, ele descia, sentava na sala, ligava a televisão e ria com aquele arrelia, A que Relia, cumprimentava, como está, como está, como está. E o pai ria. Eu achava tão lindo e tão engraçado. Eu pensava, olha, já adolescente, como pode uma cabeça tão linda gostar de uma bobagem dessas? Aí hoje eu imito. Eu adoro rir com toma lá, da cá, problemas tolos de televisão, porque rir faz bem, alegra a alma, fortifica o corpo físico. Então vamos conservar o bom humor e a alegria de viver. Vale a pena. pronto. Agora vamos para o outro lado da moeda, né? Herculano sofreu muito. Eu não quero entrar na parte doutrinária, não é isso, né? Mas em família, como é que a senhora via, como é que repercutia? Porque Herculano, a gente sabe, quando combatia as ideias de Rustem, Herculano era um paladino, foi tirado de Herculano coluna de jornal, programa da televisão, né? Programa de rádio. Dona Heloísa, o Luciano Clay, quando falou que algumas pessoas faziam caricatura de Bezerra, debochando de Bezerra, e o Luciano Clay admitiu que o Bezerra era muito sensível e que ele ficava muito triste quando via aquilo, né? Eu queria saber da senhora, essas lutas de Herculano, quando ele sofria uma perseguição assim, vocês notavam, ele ficava triste, era um ser humano, né? A mãe notava, a mãe contava que quando houve a adulteração do evangelho, Herculano não conseguiu dormir. Ele era também crítico literário. Então, como espírita, com o amor que ele tinha e o reconhecimento a Kardec como crítico literário, ele sabia que era um grande erro. Existem leis, já existiam na época, nacionais e internacionais, proibindo que se deturpasse uma obra. O autor tinha direito de se expressar. Então, esse dia, minha mãe disse que ele ficou muito mal a noite toda andando. E no livro, na hora do testemunho, que Chico pede que ele escreva para defender Chico, que queriam dizer que Chico que criou aquela deturpação, ele diz: como é duro quando aqueles que nos apoiavam na véspera agora nos caluniam. Como dói. Mas que se ele estivesse com a verdade prevaleceria. E prevalece e brilha agora. A outra verdade, depois da primeira edição daquele evangelho deturpado, sumiu. Voltaram ao evangelho tradicional, é claro, respeitando Jesus e Kardec. E essa verdade, assim, verdade absurda que criaram, sumiu. O apoio a Rusteng, ao corpo fluídico, a Maria de Nazaré não conseguia amamentá-lo, porque tinham que tirar o sangue dela e mudar em leite, porque ele não tinha, e mudar em sangue, porque Jesus não tinha um corpo fluídico. E ele escreve o verbo à carne, ainda com bom humor. Ah, os anjos da guarda, guarda-roupa, que pegava a roupinha que Jesus deixava no templo, olha que ideia que foi aceita. Colocavam em Jesus e ele saía fingindo que era de carne, tinha corpo de carne. Quer dizer, foi um absurdo, mas os resíduos do passado fizeram com que grandes nomes entrassem nessas confusões. Para nós, ele não demonstrava, talvez para não diminuir nossa fé, mas a mãe observava. E ele, para ver Herculano indignado, era fazer confusão na doutrina espírita. Ele falava que não tínhamos o direito, que já fizéramos depois da morte de Jesus, que agora tínhamos que respeitar Jesus e respeitar Kardec, que veio colocar os pingos nos is. Dona Heloísa, vou fazer a pergunta derradeira, né? Faz de conta que o processo de desencarnação é fácil. Digamos assim, tá? Se Bruno e Heloísa fossem juntos desencarnar agora,
A gente vai desencarnar de mão dada. Vamos, dona Heloísa, plano espiritual. Chegando lá, eu ia, dona Heloísa, vou lá procurar a mamãe, vou me encontrar com a mamãe. Dona Heloísa, a senhora no local, a senhora de repente encontrasse na sua frente seu pai, José Herculano Pires. O que a Nossa, senhora diria a ele? eu falava, gratidão, gratidão eterna. Como você me ajudou, pai. Você e a mãe nunca brigaram na nossa frente, se tratavam com toda delicadeza e amor, exemplificaram a arte de bem viver, principalmente nos momentos difíceis da nossa caminhada. Foram lindos, lindos demais. Eu creio que eu nem posso vê-los sempre, tão logo, eu vou ter que me preparar, porque eles estão nas regiões melhores. Então, eles vão poder vir até onde eu estou, mas eu não vou ainda conseguir ir até onde eles estão, mas chegarei lá. Farei muito esforço. Bom, eu vou encerrar aqui, todos nós imaginando esse dia do reencontro. E Um abraço você, de Dona como Heloísa. faria quando se encontrar com a sua mãe? Bom, eu ia chamar ela como eu sempre chamei, né? Vou chamá-la Lady Eva. Eu chamava a mamãe de uma coisa, Dona Heloísa, de minha pisuquinha, Ai, que minha lindo! manhoca, minha manhoca. Eu digo, Ai, que um abraço, lindo! mamãe, né? E mamãe, eu espero. Eu tive um sonho com ela, eu distante, eu acho que porque eu ainda não tenho a condição e ela está se refazendo, mas eu espero logo, logo também ter uma participação dessa. Mas deixemos mamãe, vamos agradecer Herculano, porque esse espírito, eu tenho certeza, claro, sem um contato mais direto, mas onde ele estiver, ele abençoa não só esse programa, mas toda iniciativa de divulgar sua obra. Acho que ele fica bastante emocionado, né, de ver sua obra hoje respeitada, né, e sendo uma baliza importantíssima no movimento espírita. Então, estudemos Herculano sempre, né? Dona Heloísa, que coisa boa, não é? Então, Nossa, foi lindo, graças ao entrevistador. pois é, o entrevistador que é um fanático herculanista, viu? Um fanático herculanista. Herculano não É gostava de da bater. família, é da família. Dona Heloísa, querida, então vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui homenageando não só Herculano, Dona Virgínia, os filhos, os avós, os tios, aqueles velhos amigos do passado, como Leão Pita, Doutor Urbano, Pedro Aimar e tantos outros. Herculano fez parte de uma constelação maravilhosa que veio para ajudá-lo. Esse homem único em pleno século XX, com a missão maravilhosa de fazer com que todos nós respeitemos Kardec e, respeitando Kardec, respeitemos Jesus, a quem tudo devemos. Ser feliz, Herculano. Parabéns, que Jesus te abençoe hoje e sempre. Dona Heloísa Pires, agora é o meu abraço para a senhora, viu? Muita paz. Eu que agradeço a sua sensibilidade, o seu amor, sua inteligência. Muito obrigada, Bruno Tavares, e obrigada à sua mãe, que o auxiliou tanto a se lembrar do passado, Dona Eva. Muito obrigada, que Jesus continue a te proteger a 6 auxílios. Muito obrigada. Bom, meu compromisso espiritual, a homenagem é toda de Herculano. Só que no meu canal, todos os programas, esse aqui também, eu queria dedicar esse programa de hoje à minha mamãe, que hoje habita o plano espiritual. Mamãe, Deus te Muito. abençoe. Um beijo meu e de Dona Heloísa para a senhora, mamãe. Deus te abençoe. Manda um beijo para Dona Eva. A respeito e amo muito. Um beijo na alma de todo mundo. Dona Heloísa, para a semana na mesma, Herculano Hora. Estamos aqui. Obrigada, querido amigo. Até lá. Beijão, beijão.